De que maneira eu que estou aqui agora? Porque para entrar no céu, o primeiro passo é abandonar o pecado. Mas eu preciso me preparar, mas aí eu não gosto de escola dominical, não gosto de estudo. Aí quando eu estou diante de uma pessoa, a pessoa sedenta, querendo ouvir de Jesus, eu não tenho de Jesus. Amém? Vamos convidar o pastor Sebastião. Pediu o pastor Agostinho para estar orando pela vida do pastor Sebastião. Amém? Ô Raul, se você não sabe, meu nome é Sebastião também. Só me chamam de pastor Augusto, mas não sabe o que é Sebastião Agostinho Bruno. Amém, vamos orar. Estenda suas mãos, abra seus ouvidos e ouça a voz de Deus. Pai, muito obrigado. Fala ao nosso coração a Tua palavra. Queremos que ela fique gravada, ó Deus, inscrita no nosso coração. Porque nessa terra, Pai, não queremos pecar contra Ti. Abençoa o Teu servo, abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento, e através, ó Deus, do Teu Espírito, possa iluminar a nossa mente para entender a Tua palavra. É que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É sempre bom poder estar com os irmãos. Trago um abraço da nossa igreja em Mariana Torres, dos nossos irmãos também em Getulândia, e está em Vila Muri, está em casa, né? Eu fui ordenado pastor pela igreja de Vila Muri, então estar aqui é estar em casa, e é sempre uma honra poder participar junto com os irmãos. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, já agradeço ao diácono Adamo pelo convite, ao pastor Wilson pela confiança, e que Deus ele possa falar aos nossos corações, como falou ontem, como falará amanhã, e como tem falado todos os dias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andaremos dizendo paz e segurança, e eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós, todos sois filhos da luz, e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Um tema relevante para a época que nós estamos, porque estamos num tempo de muitas distrações. Estamos num tempo onde há muito entretenimento. E nós, como cristãos, às vezes nós nos distraímos. Às vezes nós perdemos o nosso foco, às vezes nós perdemos a direção. Às vezes agimos em certas situações na palavra religiosamente.
Tem coisa que nós fazemos religiosamente toda semana. Toda semana se repete. E às vezes isso vai tornando uma monotonia até na nossa vida espiritual. Porque a religiosidade, ela faz parte da nossa vida, a rotina, ela faz parte da nossa vida, mas a religiosidade, ela tem que vir seguida de uma espiritualidade. Senão é vã a religião, é vã a fé, é vã aquilo que fazemos. E, como diz o tema, Jesus está voltando. E eu lembro de uma história que uma família senta ao café pela manhã e tinha lá o pai, a mãe, a filha e o avô. E a menina vira e fala assim: mamãe, eu tive um sonho essa noite. E a mãe fala assim: teve um sonho, minha filha? O que você sonhou? Eu sonhei com a família toda. Conta o sonho para nós. E ali, aquela criança ali sentada, e ela começa a contar. Ela disse que o sonho dela, o céu se abria. E no céu tinha uma corda, prata. E essa corda vinha puxando, começa a puxar o papai, daqui a pouco começou a puxar a mamãe, aí começou a me puxar também, e depois começou a puxar o vovô. Só que o céu fecha, a corda corta, cortou a corda, e o vovô cai. Naquele mesmo instante, aquele homem que estava ali, sentado ao café, levanta em meio à lágrima, vai para o seu quarto, dobra o seu joelho e entende a mensagem. Jesus está voltando. Você está preparado? Porque nós precisamos entender a mensagem, entender o que Deus ele quer falar conosco através desse tema. Tem uma frase que diz assim: quando falamos da volta de Jesus, é sempre bom entender que estamos nos preparando, estando preparados. Não é aquela ideia de vou lá e daqui a pouco, não. É estando preparado. Estamos nos preparando, mas já estando preparado. Como eu disse da última vez que eu estive ministrando aqui, nós somos uma casa em obras, mas uma casa já habitada. Talvez você lá na sua casa, você tenha lá obras para fazer, mas você não saiu da casa, você está morando lá, porque a casa é habitada. Nós somos uma casa habitada pelo Espírito Santo. Estamos em obra, mas Ele já habita em nós. E uma outra frase diz que existem duas formas de nós alcançarmos a vida eterna. Uma delas é através da morte. Aquele que morre em Cristo, garantia de salvação. E a outra é o arrebatamento. Mas em todas as duas, nós precisamos estar preparados. Se preparando, estando preparado. Paulo escreve essa carta à igreja de Tessalônica, de Corinto, entre o ano 50 e 51, e o tema central da carta é a vinda de Cristo. Aqueles irmãos, eles estavam com algumas dúvidas acerca dessa vinda de Cristo, porque algumas pessoas estavam morrendo e Jesus não vinha, e eles tinham medo que esses que morreram antes da vinda de Cristo perdessem ali o direito à salvação, o lugar no céu com Deus. E Paulo ele escreve esclarecendo a estes e a outros também que estavam meio que desesperados com a volta de Cristo, que eles começaram a vender o que eles tinham, falaram assim: eu não vou precisar disso mesmo, eu vou morar no céu com Jesus. E eles começaram e Paulo vem trazendo para eles alguns esclarecimentos. E diante dessa questão acerca de que Jesus ele vai voltar, 3 ensinamentos que ao longo de toda a palavra de Deus ele fala conosco, que a primeira coisa é que carne e sangue não vão herdar o reino dos céus. O reino de Deus ele não vai ser herdado por carne e sangue. Quando o Senhor Jesus ele vier em glória e vier buscar a sua igreja,
Não adianta achar que não vai ser com esse corpo, porque a Bíblia diz que nós teremos um corpo transformado, mudado para o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo ele fala acerca dos mortos que ressuscitarão primeiro e logo depois ele fala dos vivos. O segundo ensinamento que a Bíblia ela traz para nós é que Jesus vai voltar num momento que nenhum de nós esperamos. A Bíblia diz que ele virá como ladrão. No próprio texto nós lemos algo relacionado a isso, e quando nós lembramos de Mateus 24, ele nos alerta sobre isso no seu sermão profético. Logo depois, Mateus 25, vem a parábola das virgens, que traz mais um alerta para nós sobre essa volta do noivo, que será algo inesperado. E o terceiro ensinamento é que a volta de Jesus vai pegar muitos cristãos despreparados. E é sobre esse terceiro ensinamento que eu quero nessa noite conversar um pouquinho com os irmãos acerca do tema: Jesus está voltando. Você está preparado? E é interessante que é uma pergunta até retórica para aqueles que servem a Cristo, porque a maioria já sabe a resposta, né? Então é uma pergunta que é feita onde nós que aqui estamos, aqueles que servem a Cristo e até aqueles que não servem a Cristo, entendem e sabem qual é a resposta. Jesus está voltando. Você está preparado? Amós, no capítulo 4, versículo 12, ele diz: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. A gente conversa com pessoas de todos os tipos durante toda a semana, e quando você conversa com algum deles, eles falam assim: não, toda religião leva a Deus. Isso é uma falácia. E é interessante que é um ditado que sai de outro ditado, e eles vão dando formas, porque o Império Romano, quando ele domina o mundo antigo, eles vão fazendo várias ruas, várias estradas, e a ideia é que todas essas estradas levassem a Roma. Essa é a primeira ideia. Toda estrada leva a Roma. Aí passou um tempo e veio uma outra ideia: quem tem boca, vai a Roma. Quer dizer, se você for desenrolado, se você for bom de papo, você chega aonde você quiser. Aí pegou um grupo, pegou assim, ó: toda religião leva a Deus. Aí você vai para a Bíblia, e a Bíblia diz para você o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não existem outros caminhos, existe o caminho que leva a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. E isso fica uma pergunta: como eu posso me preparar? De que maneira eu que estou aqui agora recebo esse tema: Jesus está voltando? Eu estou preparado? Ou você está preparado? Como eu posso me preparar? Como eu posso estar em condição? Como diz Amós: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Como eu posso estar pronto para ter esse encontro com Deus na história que lemos, aonde que falei agora que o Senhor percebeu que ele não estava pronto e por isso ele havia caído. É só uma analogia daquilo que Jesus ele pode voltar. E você pode continuar sentado neste lugar. Eu posso continuar com o microfone parado aqui, pregando e ter sumido todo mundo, se Jesus voltar e eu não estiver preparado para esse momento. E a primeira coisa, nós como igreja, irmãos, oramos por avivamento, oramos para que o poder de Deus ele desça, para que as coisas aconteçam. Mas nada vai acontecer na igreja
se em primeiro lugar não acontecer no meu coração, no coração do povo, que se as nossas vidas não for uma vida voltada de arrependimento, não é o quanto eu dou glória a Deus, não é o quanto eu grito, não é o quanto eu pulo, mas é o quanto eu me arrependo dos meus pecados. A primeira maneira de estar preparado para essa volta de Jesus é abandonar a vida de pecado. As pessoas estão levando vidas pecaminosas, vidas dúbias. Vem para a igreja, a Bíblia debaixo do braço, a paz do Senhor Jesus. Mas quando sai da igreja é uma outra vida. É uma outra pessoa. É uma pessoa assim irreconhecível. Tem pessoas que não precisam ir muito longe da igreja. É só entrar no carro, na primeira fechada, já é um problema. Tem pessoas que conseguem vencer o carro, aí quando chega em casa, da maneira que trata os filhos, a esposa, a família. Pessoas que vão para o trabalho e lá revelam o que eles são. A primeira coisa que nós precisamos fazer é abandonar o pecado. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 14, diz assim: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos em serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Não adianta. Tem uma música que diz que no céu não entra pecado. Então nós precisamos, queridos, abandonar o pecado. Eu lembro do rei Davi. O rei Davi, quando ele adultera, ele peca. O Salmo 51, ele mostra o coração arrependido de Davi. E Davi, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Sabe, Davi, ele tinha um medo, porque logo depois ele diz: não tire de mim o teu espírito. Amados, tem pessoas que estão vivendo um evangelho, ou tentando viver um evangelho sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo. Hoje você conversa com pessoas, está difícil de identificar, porque a pessoa carrega com ela um evangeliquez. Glória a Deus, aleluia, está amarrado, está repreendido, mas a vida não é santa. Não há na vida uma autoridade de Deus, nem para aquilo que ela declara. Porque para entrar no céu, o primeiro passo é abandonar o pecado. E abandonar o pecado é uma vida de arrependimento. Não é que você não vai pecar, não é que você vai errar, não é que você não vai errar, você vai pecar, você vai errar, mas você precisa se arrepender. Precisa abandonar, deixar de lado. Como diz a irmã Claudete lá da Gualipa, mas tem crente cheio de pecado de estimação, né? Se não cometer aquele naquele dia, não dorme nem direito, porque todo dia tem que fazer a mesma coisa. Aí você cauteriza o espírito, irmãos, e vai chegar uma hora que você vai fazer e vai achar que é natural. Pessoas vivendo o adultério achando que é natural, pessoa enganando o outro achando que é natural, pessoa dando calote achando que é natural, brigando com o pai, com a mãe, brigando com o patrão, brigando com todo mundo, achando que é normal. Sabe, crentes, Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, nós temos o Espírito Santo que nos transforma, que nos muda e que nos dá o caráter de Cristo. Porque a nossa natureza, queridos, é uma natureza pecaminosa. A Bíblia diz que o Senhor, quando Ele nos fez imagem e semelhança. Isso é a criação do homem. E Deus fez o homem imagem e semelhança.
E nós apoiamos nessa imagem e semelhança de Deus. Mas quando nós vamos no capítulo 5 do livro de Gênesis, depois da morte de Caim, depois da morte de Abel, diz que Adão, ele tem novos filhos. E o texto diz assim: e nasce Sete, a imagem e semelhança de Adão. É dessa linhagem que a gente vem. É essa imagem e semelhança. A imagem de Cristo só é restaurada na nossa vida quando nós tomamos uma decisão. Levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus. Aí é restaurada a imagem de Cristo. Mas quando nós olhamos o texto, a primeira coisa, eu preciso abandonar a vida de pecado. Porque nós precisamos de ter uma vida com Deus. Vida com Deus exige uma vida santa. Vida com Deus precisa de santidade, irmãos. Nós precisamos buscar isso. O salmista do Salmo 24, versículo 3 e 4 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. 1 Pedro capítulo 1 diz assim: sede santos, porque o vosso Deus é santo. Então, querido, se você, eu quero morar no céu, então abandona o pecado. Abandona o pecado. Leva uma vida de arrependimento. Pastor, eu não consigo. Eu não consigo. Será que está tentando mesmo? Será que está colocando a vida nas mãos do Senhor para que o Espírito Santo trabalhe? Para que o Espírito Santo opere na sua vida? A segunda coisa que eu entendo dentro da nossa preparação para esse grande dia, porque é um dia que nós devemos ansiar por ele, devemos estar ansiosos para essa volta, como estavam os crentes de Tessalônica. Eles ansiavam para que Jesus voltasse, mas eles não queriam morrer antes que isso acontecesse, eles queriam ver. Eles queriam que essa manifestação, que o Senhor viesse sobre as nuvens e viesse em glória. Irmão, você consegue contemplar isso? De saber que o Senhor, Ele vai voltar, Ele vai buscar a sua igreja, Ele vai vir sobre as nuvens. E nós seremos arrebatados, quer dizer, arrancados com força dessa terra. Você consegue contemplar o que é isso? Você consegue orar e em suas orações poder dizer: Maranata, vem Senhor Jesus? Ou será que você ainda está naquela: Senhor, deixa eu fazer isso primeiro, deixa eu fazer aquilo primeiro, deixa meu filho casar, deixa isso, deixa aquilo. Eu tenho muito, nesses últimos dias, últimos tempos, eu tenho conversado muito com Deus e muito com a igreja acerca desse amor por Deus. Na segunda-feira passada eu estava dando um estudo na igreja e eu falei com os irmãos acerca do aumento da iniquidade, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E talvez você esteja aqui hoje e tenha um entendimento acerca desse texto, que o amor de muitos vai esfriando. E geralmente quando você fala isso para uma pessoa: morreu alguém assassinou o outro, o amor de muitos está esfriando. Acontece o outro, o amor de muitos está esfriando. Aí briga pai e mãe, o amor de muitos está esfriando. Aí briga com os filhos, o amor de muitos está esfriando. Mas na verdade o texto ele não se direciona a isso. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas é o amor de muitos por Jesus. Quando você aceitou a Cristo, e teve irmãos que no estudo chegaram a chorar na última semana. Eu perguntei para eles assim: você é o mesmo crente de 6, 7 meses depois que você se converteu? Você faz as mesmas coisas que você fazia? Eu fui um dos que chorou. Porque o tempo vai passando e a gente vai se sobrecarregando.
A gente vai abraçando as coisas dessa terra, as coisas desse mundo. E cada dia que nós, e isso é um fato, é real, quando você precisa de tempo para alguma coisa, você só tira tempo de 2 lugares: da família e de Deus. Porque do trabalho você não pode tirar tempo, de outros compromissos você não consegue tirar tempo, mas de Deus você tira tempo. Tem uma prova na segunda-feira, você não deixa de almoçar para fazer a prova, você não deixa de fazer alguma coisa naquele domingo ou no sábado, mas quando vai chegando perto da hora da igreja, eu não posso ir no culto porque amanhã eu tenho uma prova. Então nós tiramos o tempo de Deus e tiramos o tempo da família. Quando diz que a iniquidade se aumenta, o amor de muitos esfria. É o nosso amor, queridos, por Jesus. Às vezes estamos na igreja, mas não amamos Jesus como Ele merece ser amado. Estamos na igreja servindo a Deus, mas não servimos Ele como Ele merece ser servido. Porque Jesus, Ele mais do que nos servir, Ele deu a sua vida por nós. Paulo diz ser um eterno devedor de Cristo. Sabe, você que é cristão, você que já é crente, coloca no seu coração: Senhor, o que está acontecendo com o meu amor? O meu amor pelo Senhor. Reflita sobre isso. Eu comecei a voltar há alguns anos, não voltei nem muito. E, meu Deus, eu fazia isso, fazia aquilo e tudo. Aí o que a gente faz? Eu não faço mais por causa disso. Eu não faço mais por causa daquilo. A gente pega as muletas das desculpas e começa a colocar empecilhos que não haviam antes, mas que nós os colocamos agora. A segunda coisa que eu entendo que a gente precisa estar preparado é ter esperança. 1 Tessalonicenses, mesmo no texto que nós lemos, no versículo 8, diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, tomando o capacete, a esperança da salvação. Jeremias, no livro de Lamentações, depois de Israel estar lá de ser levado cativo, de Judá ser levado cativo, ele já ter chorado, profetizou durante 40 anos. O Casey hoje até ministrou no livro de Jeremias, lá em Getulândia. E depois dele ter pregado, falado, anunciado, apanhou por conta do evangelho, sofreu na pele ali, por falar a verdade. E depois de se lamentar, que o próprio livro já diz, Lamentações, ele vem se lamentando. Mas quando ele chega no capítulo 3, do versículo 21, ele diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero lembrar das promessas que Deus ele tem para Israel. Eu quero lembrar das promessas de Deus para Judá, porque Deus ele tem promessas para Judá. Sabe, nós que servimos a Cristo, nós temos que manter viva a esperança, que onde Jesus ele disse que ele foi, mas ele voltará para buscar a sua igreja. Sabe, essa esperança não pode perder de nós. Nós não podemos deixar passar isso, queridos. Mas hoje nós estamos buscando tantas fontes de apoio, tantas situações que a nossa esperança, a nossa fé, nós vivemos uma crise de fé. Nós como igreja estamos vivendo uma crise de fé. Porque ao mesmo tempo que nós oramos, nós buscamos outros auxílios, como se você ora, crendo que Deus pode fazer, e você está buscando a ajuda de outro, ou em outros lugares. Há uma esperança para nós, Ele vai voltar, aleluia, Ele virá e vai buscar a sua igreja. A esperança da salvação, ela tem que ser permanente.
Ela tem que ser contínua, mas mais do que isso, ela precisa ser vivida nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Irmãos, nós precisamos ser relevantes em qualquer lugar que somos colocados. Qualquer lugar que você estiver, no seu trabalho, na sua escola, no trânsito, andando na rua, nós não somos desse mundo. Nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. Mas nós não podemos perder a esperança. Ele morreu por nós. Ressuscitou. Está assentado à direita do Pai, onde intercede por nós. E no seu tempo, Ele voltará. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa, irmãos. Essa esperança nas promessas do Senhor, elas precisam ser vivas. Mas hoje a gente está naquele tempo que a nossa busca a Deus estão sendo só para conquistar coisas nessa terra. E às vezes estamos esquecendo que há um bem maior, há algo mais precioso, que Deus ele tem reservado para nós, para a sua vida. Sabe, nós não podemos nos conformar de você trabalhar num lugar e você ver pessoas ali sendo entregues a cada dia. Pessoas levando uma vida de desespero, uma vida de tristeza. A gente não pode se conformar. A gente precisa ser voz, a gente precisa ser boca de Deus aonde quer que nós estejamos. Eu lembro que quando eu saí da prefeitura, tem 12 anos que eu pedi exoneração da prefeitura. 12 anos. Até hoje eles me chamam de louco. Até hoje meus amigos lá da guarda me chamam de louco. Você é doido, rapaz? Você é maluco? Mas Deus ele falou comigo muito forte. De uma forma assim que... E nós fomos protelando. Eu falei, Deus do céu. E daqui a pouco Deus foi colocando aquele desejo no meu coração de sair. Eu queria sair, mas eu tinha medo de sair. O que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou? Queria sair, mas tinha medo. E Deus foi falando. Aí chegavam as pessoas para pregar, convidava alguém para pregar lá na igreja. Aquele que sabia do anseio do meu coração e falava, eu falei assim, está na carne. Aí chegava aqueles que não sabiam de nada. E chegava para mim e falava assim, Deus manda te dizer, pode sair que Ele te sustenta. Eu falei, Jesus amado. Aquele que conhecia, pastor Augusto, eu falei, não, você está na carne. Eu nem estava na carne, estava no espírito, mas eu não queria aceitar aquilo. E Deus ele foi falando, e um dia eu dobrei meu joelho e conversei, Deus, eu quero sair, estou com medo de sair, a Beth orando também. E Deus falou comigo assim, você tem uma obra, é só uma obra. E eu falei assim, Deus, que obra é essa? E eu comecei a trabalhava na Amaral Peixoto, no trânsito, e tinha um rapaz que trabalhava comigo. Aí toda vez ele chegava perto de mim, pastor, explica isso. Aí eu ia explicando para ele. Aí ele ia para o lugar dele. No período que eu estava, antes de sair, eu tomei 3 canetadas por causa dele, porque ele estava no meu lugar e ele estava junto comigo. 3 vezes passaram e fui chamado a atenção por causa dele. Porque aí um falou assim, pô, em vez de vir trabalhar, você está pregando o evangelho para ele. Ele falou assim, não, eu estou no meu lugar, ele que veio para ouvir o evangelho. E Deus ele falou comigo assim, essa é a sua obra. E eu comecei a falar de Jesus para esse amigo meu, Márcio. Comecei a falar. E eu perguntei onde ele morava, ele falou assim, eu moro na Vila Elmira. E na época, a pastora Sônia era de lá, uma amiga nossa. E eu falei assim, cara, tem uma igreja metodista lá. Poxa, tem uma pastora muito gente boa. E, poxa, vai lá. E comecei a falar com ele, comecei a falar. Um dia ele foi. E eu já tinha ligado para ela, tinha avisado para ela. E ela começou a conversar com ele.
começou a conversar. E num culto lá, meu amigo aceitou Jesus. Aceitou a Cristo. No dia do batismo dele, ele me chamou. E eu não pude ir, porque foi durante a manhã, em escola dominical. E eu estava sentado na escola dominical, um irmão bateu nas minhas costas e falou assim: pastor, a obra já está pronta, não sei o que é. Virou as costas e saiu. Mas eu estava orando ainda, porque eu não podia sair sem concordância. E eu tinha pego uma licença, irmão, estava me dando taquicardia, ficava com o coração acelerado. Só de eu vestir a roupa para ir trabalhar me dava aquele desespero assim. Coisa que eu nunca tive, passei a ter medo de trabalhar, dirigia com medo, trabalhava à noite com medo. Eu falei: Deus, não está legal. Senti pânico mesmo. E orando: Deus, eu só quando o Senhor confirmar no coração da minha esposa. E eu lembro que eu peguei uma licença médica, fiquei 15 dias afastado. E quando eu estava voltando da licença, eu coloquei minha roupa, vesti a roupa toda. E eu pegava às 6 da manhã, eu fazia patrulha escolar. Quando eu saí para ir para o serviço, minha esposa estava na sala sentada e falou assim: você não vai fazer o que Deus mandou? Irmãos, era a palavra que eu precisava. Na mesma hora, eu tirei aquilo tudo, coloquei dentro de um saco de lixo, levei para lá. E cheguei com aquele saco lá e todo mundo olhando: que saco é esse? Eu vim pedir conta. Você não vai não. Aí um puxa para aqui, outro puxa, não vai. Aí o irmão da Marilza, era chefe lá, me catou no corredor, me colocou na sala dele, só faltou de trancar a porta para não deixar eu sair. E ficou conversando, falei: cara, fica tranquilo, meu irmão, estou em paz, eu preciso fazer isso. E saí. Mas eu saí com mais do que ter saído de lá para a minha saúde. Foi ter sido liberado por Deus, por ter feito a obra de Deus. Pastor, não estou entendendo. Eu falei assim: de repente você está esperando algo que ainda não aconteceu, porque você não está fazendo a vontade de Deus. Sabe, Deus ele quer que a gente faça a vontade dele. E ter a esperança. Ter essa esperança viva. Uma terceira coisa que eu acredito que a gente precisa estar fazendo, e está dentro dessa esperança, é apressar a vinda de Cristo. Apressar, pastor, a gente pode fazer isso? 2 Pedro 3,11, que também fala da vinda de Cristo, diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Ué, pastor, como é que eu posso fazer isso? Mateus 24, versículo 14, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha de todas as nações, então virá o fim. Eu preciso pregar o evangelho. Eu me preparo pregando o evangelho. Pregar o evangelho apressa o reino de Deus. Porque quando todos ouvirem desse evangelho, Jesus vai voltar para buscar aqueles pelos quais ele morreu. Aqueles qual, pastor? Todos os que creram no seu nome. Mas eu preciso me preparar, mas aí eu não gosto de escola dominical, não gosto de estudo. Aí quando eu estou diante de uma pessoa, a pessoa sedenta, querendo ouvir de Jesus, eu não tenho de Jesus, porque eu não tenho práticas espirituais. Eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não consagro a minha vida. O que eu vou ter de Deus para alguém? O que eu vou pregar, se eu não sei o que pregar? Porque eu não participo da escola dominical, porque eu não participo dos estudos, porque eu não leio a Bíblia em casa, porque eu não tenho a prática da oração. Irmãos, é muito triste quando você chega perto de uma pessoa cristã e ela não tem nada de Deus, irmãos.
Você conversa com ela, ela sabe de tudo, futebol, sabe de futebol, sabe de culinária, sabe de tudo, ela conhece um pouquinho. Mas ela não conhece de Deus. Ela não sabe nada de Deus. Porque ela não se enche de Deus. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando eu me encho de Deus, eu vou falar de Deus. Se eu não me encher de Deus, eu não vou falar de Deus. Até hoje eu lembro de um congresso que teve na Ilha São João, e trouxeram um evangelista argentino chamado Carlos Anacondia. E ele deu um testemunho lá que eu jamais esqueci. Ele disse que era um homem muito devasso, muito promíscuo, até que um dia ele tem um encontro com Jesus. E ele encontra Jesus, e ele chegou no trabalho dele numa alegria tão grande para falar desse encontro que ele teve com Jesus. Aí chegou um assim, bateu no ombro dele assim: eu também sou crente. Aquele crente secreto, né? Porque tem muito crente secreto, né? Bíblia canivete, né? Porque cabe no bolso, ninguém precisa ver que eu estou de Bíblia, né? Agora não precisa mais, né? Agora a gente pode usar o celular, ninguém sabe que você tem aplicativo da Bíblia. Mas, bem, e ele falou assim: você me sonegou a Jesus. Muitas pessoas estão desesperadas, angustiadas, porque não conhecem a Jesus. Porque aqueles que têm a obrigação de levar essas pessoas a Cristo, estão em silêncio. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, Ele quer dar alívio, queridos, mas tem que ter quem pregue, tem que ter quem anuncie o Evangelho. Eu fico com vergonha. A Bíblia diz que Ele não nos deu espírito de vergonha, mas de ousadia, no poder do Espírito. Mas eu não sei como chegar. 1 João diz que a unção do Santo que está sobre vós vos ensina de todas as coisas. Aleluia. E aí, diante desse apressar a vinda de Cristo, eu tenho algumas perguntas. Perguntas que eu fiz para mim mesmo. A igreja tem cumprido a sua missão? E quando nós falamos igreja, não estou falando da igreja de Vila Muri, Getulândia, Mariana Torres, igreja congregacional. A igreja tem cumprido a sua missão? Eu tenho entendido qual é a minha missão. Será que nós queremos mesmo que todos sejam salvos? Sabe, e eu fiquei me questionando, me perguntando sobre isso. O quanto nós nos omitimos daquilo que Deus Ele tem para nós. E nós falamos que estar preparado para a volta de Cristo, eu preciso em primeiro lugar abandonar o pecado. Que eu preciso manter viva a esperança. Que eu preciso também apressar essa vinda pregando o Evangelho. Mas eu também preciso fortalecer o meu irmão. 1 Tessalonicenses, que nós lemos, no versículo 11, diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo.
a gente precisa ter empatia, irmãos. Sabe, a pandemia, nós sofremos e continuamos ainda sofrendo efeitos dela. É interessante o que ela fez. Foi em 2019, muitos de nós acostumou com a morte. Ah, fulano morreu. É igual quem trabalha em hospital. Eu lembro que assim que eu entrei na prefeitura, durante muito tempo, meu serviço era na UG. Eu tirava serviço na UG. E ali a gente, não é igual hoje, tudo organizado, tudo. Não, lá o guarda tinha que pôr a mão na massa. Pegava maca, pegava doente. Você tinha muito trabalho quando eu trabalhei lá. E eu fui ficando tão insensível, irmão. Se eu chegasse em casa, meu filho, minha esposa, falasse, eu estou com dor de cabeça. Eu olhava assim, tá bom. Porque eu tinha visto a pessoa sem perna, todo quebrado. Aí eu pensei, que é uma dor de cabeça? A pandemia, nós vimos tantas pessoas morrendo, que às vezes as pessoas morrem, a gente nem se liga na dor que o outro está sentindo. A pandemia, ela nos fez ficar tão isolados, tão sozinhos, que muitos de nós não entendem quando o outro está passando por depressão. Daqui a pouco ele venceu na pandemia, vai vencer agora. Essa insensibilidade, por quê? Porque nós fomos perdendo o quê? A empatia. Porque cada um está preocupado consigo mesmo. Em São Paulo, essa semana que passou, eu quase não vejo jornal, mas de vez em quando eu tento me informar. A gente escuta alguma coisa de manhã e à noite, talvez eu veja alguma coisinha, mas não é direto. Mas eu vi algo assim lá na prefeitura lá em São Paulo, a Câmara Municipal de São Paulo, votaram lá, a Câmara, não sei se foi de vereadores ou deputado, eles levaram uma lei aonde dificultava as ONGs e as entidades em dar comida para moradores de rua. O negócio repercutiu tão mal que eles tiraram a lei. E eu ainda falei com a minha esposa, olha que falta de empatia. Porque nem todo mundo está na rua porque quer. Nem todo mundo está passando fome porque quer. Sabe, quando nós não temos empatia, quando nós não nos colocamos no lugar do outro, nós não temos condições nem de orar de verdade pela necessidade do próximo. Se você olhar Jesus Cristo, quando ele vem caminhando, né, no livro de Lucas, capítulo 7, ele vem caminhando, aí daqui a pouco está saindo um enterro da cidade, e vem a mulher ali com o seu único, né, diz, único filho, uma viúva com o seu único filho. A palavra diz assim, e Jesus se compadeceu dela. Se a gente não tiver compaixão, queridos, nós não temos condição nem de orar. Porque chega com você, eu estou com a dor de cabeça, eu vou orar por você. Mas você não imagina, nossa, a dor de cabeça dele pode ser forte. Eu sei o que é ter dor de cabeça, isso é ruim mesmo, irmão, eu vou orar por você. Nós temos eu sempre conto isso, nós temos um testemunho de cura na congregação de Água Limpa. Foi algo tremendo que aconteceu naquele lugar. Tinha uma vizinha que morava de frente com a igreja, na época, e eu lembro que a igreja estava num propósito de 24 horas de oração. E a gente ia revezando na igreja, quem ia. E no fechamento daquele propósito, entra uma mãe desesperada, porque o filho tinha sido levado às pressas para o Rio, sofria com câncer. E eu lembro até hoje que eu estava sentado e falei assim, Deus, deixa eu fazer essa oração. E ela foi lá e falou com o pastor e tudo. E o pastor Salomão chegou para mim e falou assim, Sebastião, vem cá para você orar. O P, vem cá para você orar. E eu fui até lá. Eu lembro até hoje que a minha palavra para os irmãos foi o seguinte, irmãos, que não seja o João Vitor. Eu quero orar por ele, como eu oro pelo Iago, meu filho. E eu quero que você que está sentado, você ore, como se você estivesse orando pelo seu filho.
Os irmãos que ali estavam, eles se compadeceram tanto da dor daquela mãe, que tinha irmãos que soluçavam, irmãos. Soluçavam, imaginando a dor que aquela mãe estava sentindo, a necessidade daquela oração. E nós oramos naquele dia. Deus curou essa criança, curou ele do câncer, ele tinha leucemia. Não foi a minha oração, mas foi a oração da igreja e o poder de Deus. Sabe por que a igreja se compadeceu? Jesus, quando ele é levado ao monte, quando ele vai ali ao Getsemane, e ele dobra o seu joelho para orar, e diz que o seu suor é transformado em gotas de sangue, é porque é uma oração de quem tem compaixão, porque ele se compadeceu da nossa pobreza espiritual, ele se compadeceu da nossa distância de Deus, ele sentiu na própria pele o peso do pecado da humanidade, que causou aquele efeito do seu suor sair em gotas de sangue. Não tem como eu servir a Cristo e não ter empatia, irmãos. Não ver o que está acontecendo e deixar passar direto. Às vezes nós estamos no trabalho, nós estamos lidando com pessoas, irmãos, que é só misericórdia de Deus. E a gente fala assim, esse aí é só misericórdia, mas a gente não tem empatia. Sabe, quando você vem de um lugar e você sabe de onde Deus te tirou, e uma pessoa chega a você, pastor, estou vivendo isso. Às vezes eu olho para a pessoa e falo assim, eu sei o que você está sentindo, eu já passei por isso, de conseguir chorar com a pessoa pela dor dela, de poder interceder e ver o poder de Deus, a ação de Deus se manifestar. A gente precisa fortalecer uns aos outros, irmãos. Às vezes você tem pessoas que hoje não estão aqui. Chega em casa, gasta um minutinho. De repente você lembra de 10. Prepara uma mensagem só e envia no WhatsApp. Lá em Mariana Torres a gente tem uma irmã que é muito bacana. Eu sei que eu vou chegar lá em casa e vai estar uma mensagem assim: senti a sua falta no culto, Deus te abençoe. Isso não é para mim não, isso é para todos. Está ali o Zé Maria, Marilza, sabe? Senti a tua falta no culto, Deus te abençoe. Espero que esteja tudo bem, Deus te abençoe. Não é para mim que sou pastor não, para qualquer irmão que falte o culto. Pessoas que se preocupam. Às vezes nós entramos na igreja, escolhemos um lugar, sentamos, assistimos o culto e vamos embora. Não sei o que a pessoa do lado está sentindo. Talvez ela está desesperada. Talvez ela está vivendo aquele último tempo. Pessoas que estão tirando a vida, irmãos, porque não estão suportando. E para a gente encerrar, seja firme. Fale para quem está do seu lado, seja firme. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Firmeza espiritual. Sabe, ser firme. Esse inabalável, em algumas versões, ele vem a palavra constância. E a ideia da palavra constância no termo grego é o ato de se barbear. É como se eu pegasse assim e decidisse essa semana, falasse assim, eu vou fazer a barba. Aí eu vou lá e tiro metade do cavanhaque, falo assim, o outro eu vou tirar semana que vem. Quem faz isso? Ninguém faz.
A ideia da constância e do inabalável é algo que você começa e vai até o final. Seja firme, vá até o final. E qual é o final? É morar com Ele. O final é a glória. O final é o céu, querido. O final é estar com Cristo. Abundância. Abundância na obra do Senhor. Quer fazer? Faça. Mas saiba que você não está fazendo para homem, você está fazendo para o Senhor. Então seja abundante, que seu coração queime. Sabe que você sinta esse calor em fazer, você sinta prazer em fazer, não porque fulano pediu, porque fulano mandou, não, mas porque você está fazendo para o Senhor. Porque a nossa recompensa, ela vem de Deus. Jesus está voltando. E eu me peguei a uma pergunta. Se Jesus, e eu quero te convidar a se colocar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Se Jesus voltar agora, se houver aí um soar das trombetas, se Jesus voltar agora, você está preparado? Se esse é o momento da volta de Jesus, em que condição você se encontra? Você está pronto? Você está se preparando, já preparado para esse momento? Porque a Bíblia diz que Ele virá como ladrão. O momento pode ser agora, o tempo pode ser hoje. E como Ele vai te encontrar? Jesus, Ele está dando a nós oportunidades. Jesus, Ele está te dando oportunidade de entregar a sua vida a Ele e deixar que Ele faça do jeito dEle. Ele voltará. Ele voltará. Talvez o inimigo está te enganando aí, não, tem qualquer religião leva a Deus. Não, somente Jesus leva a Deus. Somente quando se decide por Jesus, é garantia de morar no céu. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, se não for por Jesus. E eu quero, nessa noite, fazer 2 apelos. O primeiro, se você não tem Jesus e você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente e entregar a sua vida a Cristo, para que Ele possa fazer maravilhas, mudar a tua história e mais do que tudo garantir a tua salvação. Esse é o primeiro apelo. E o segundo apelo, se você se sente fraco, está vendo que as batalhas, as lutas estão te distanciando, eu quero te convidar você também a sair desse lugar, que nós queremos orar por você. Você que quer aceitar Jesus, mas você que precisa de uma oração para se fortalecer na caminhada e na jornada. Nós sabemos que é difícil, irmãos. A jornada não é fácil para ninguém. A estrada, ela é árdua. Mas Paulo, ele nos ensina que nós devemos comunicar aos santos as nossas necessidades. E talvez a sua necessidade hoje seja de receber uma oração. Eu preciso receber essa oração. Eu preciso me fortalecer no Senhor, porque Ele está voltando.
De repente você está numa luta contra o pecado, não consegue vencer. O tempo é agora. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar ministrando aqui uma música, e você quer receber essa oração, você pode sair do seu lugar, porque nós queremos orar por você. Nós queremos orar para que Deus Ele te abençoe, te renove, te fortaleça, para que o Espírito Santo Ele te ajude em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Irmãos, eu não sei como é que está seu coração, mas o meu está ardendo diante de uma palavra dessa, irmão. A gente, uma boa parte eu conheço aqui nessa noite, uma outra parte eu não conheço, talvez eu nunca vi, muitos eu nunca vi. Talvez você está aqui nessa noite aqui até gostando dos louvores, teu coração ardeu, você deu até glória a Deus, aleluia aí, mas no fundo do seu coração, você sabe que algumas coisas têm te atrapalhado, algumas coisas têm te impedido de sentir mais a presença do Senhor. Não estou falando que você está afastado dos caminhos, não estou querendo dizer que talvez você esteja fora dos propósitos de Deus para a sua vida. Estou falando que você está desviado da igreja, mas talvez você esteja fora do propósito de Deus para a tua vida. Talvez teu coração tenha aí o temor, mas você está fora do propósito de Deus diante dessa palavra. Eu não vou convidar você a vir aqui na frente, você já recebeu esse convite. Quem me conhece sabe que eu não sou de ficar insistindo, mas é porque meu coração está ardendo demais diante de uma palavra dessa, que nessa noite você possa se posicionar, que você não saia daqui com o coração com essa dúvida, não saia daqui com essa dúvida, porque é muito, às vezes, não hoje, não ontem, mas às vezes a mensagem, o próprio texto, quando você lê sobre a volta de Jesus, né, pastor Sebastião, ela parece assim um pouco, ela parece assim tão poética, tão bonita, e é bonita, porque assim, que a gente fala da volta de Jesus, que vai ser um dia lindo, maravilhoso, glorioso, e vai ser mesmo, de júbilo, vai ser. Mas para aquele que está firme no Senhor, para aquele que está dentro do propósito de Deus, para aquele que está em obediência à palavra do Senhor, meu irmão, Deus, quantos e quantos anos você tem ouvido que Jesus está voltando? Quantos anos eu tenho ouvido que Jesus está voltando? 48 anos ouvindo isso. Me lembro da minha avó falando isso. Quantos anos você tem ouvido isso? E você talvez tenha pensado assim: poxa, Jesus está voltando há tantos anos, até hoje não voltou. Não volta mais não. Jesus, Ele é especialista em cumprir promessas, Ele nunca falou com a promessa dele. E eu quero que você enxergue isso, aos nossos olhos é uma demora, eu quero que você enxergue isso como misericórdia, porque o dia do juízo talvez não seja aquele dia do juízo que você tem na sua mente, o grande trono branco, o Senhor sentado no grande trono branco, mas o dia do juízo vai ser quando o Senhor me chamar e quando te chamar. Não tem mais jeito, meu irmão. Eu não sei qual é o entendimento que você tem disso, mas não existe purgatório, não existe segunda chance. Quando Ele me chamar e te chamar, quando Ele vir para mim e para você, é o nosso juízo, já acabou, não tem como fazer mais nada. O que é para a gente fazer é hoje. Talvez a gente não consiga estar no congresso amanhã não tem mais um dia, é o último dia. A gente não sabe o que vai ser daqui a pouco. A jactância, né? O próprio Tiago fala isso. A jactância do nosso coração, a vaidade do nosso coração, às vezes atrapalha a gente enxergar o cuidado de Deus, atrapalha a gente enxergar e faz a gente agir como Deus, porque a gente fala que amanhã a gente vai fazer isso ou aquilo, sendo que a gente não sabe nem se vai estar vivo. E Tiago ensina para a gente lá: não faleis assim, não agir dessa forma, mas para ele, se o Senhor permitir, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Amém? Se você deseja nessa noite fazer como uma irmã,
Você, talvez no seu lugar, você quiser me procurar, ou procurar qualquer um dos obreiros aqui em cima, fica à vontade, mas não sai daqui com essa dúvida no seu coração. O coração está ardendo, eu preciso de uma oração, minha vida não está legal, eu não quero ir na frente, eu quero conversar em particular com alguém. Procura qualquer um de nós, amém? Obrigado por nos assistir. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se neste canal, ative o sininho e que Deus te abençoe.